IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, uma ótima tarde de quarta-feira a você que nos assiste ao vivo na programação da TV Floripa, canal 4 da NET. Você também pode nos acompanhar através da internet no site da TV, que é www.tvfloripa.org.br. Eu sou a Eliane de Pinho e estou conversando nas quartas-feiras com professores do IIPC Florianópolis. Hoje vamos conversar com o professor Carlos Scopel e o assunto do primeiro bloco é a respeito de biblioteca pessoal. Em função disso, ele trouxe vários livros para ilustrar a sua participação. E no segundo bloco, iremos conversar a respeito do tema Coragem para Evoluir, que é um livro e também será uma palestra que acontecerá na Livraria Catarinense na semana que vem. Bem, você é convidado a participar então desse programa e no primeiro bloco vamos conversar sobre livros. Você que nos assiste, gosta de ler? Tem muitos livros em casa? Já formou a sua biblioteca pessoal? Vamos conversar então com o professor Carlos. Professor Carlos Scopel, seja muito bem-vindo aqui à programação da TV Floripa. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, pessoal que está assistindo, aí nos assistindo na TV Floripa, né? É sempre muito bom, uma satisfação imensa estar conversando sobre conscienciologia e principalmente sobre livros, né? Que é uma das principais fontes que a gente tem de conhecimento e que está à disposição de todos, né? Ok, professor. Antes de perguntar o que é uma biblioteca pessoal, para você explicar para nós, eu quero lembrar aos telespectadores, internautas, que vocês podem entrar em contato com o IPC durante o programa, que temos voluntários prontos para atender a sua ligação nos telefones 3224-3446 e também no 3025-3135. Você pode ligar e obter mais informações. Bem, professor, então o que é uma biblioteca pessoal? Bom, Eliane, biblioteca pessoal é aquele conjunto de livros, principalmente, mas também de outros artefatos do saber, né? A biblioteca ela é já tida assim como conhecimento na sociedade de muito antigamente, como se fosse assim um conjunto de escritos, né? de pessoas que tiveram algum conhecimento, alguma coisa a falar, contar, algum romance, alguma história, mas principalmente a biblioteca pessoal, assim, pelo menos no meu entender, ela deve constar deve ter esse tipo de livro, de leitura, mas também aquele livro que leva você para o seu autoconhecimento, né? Para um conhecimento que você vai reciclar os seus traços e se autoconhecer, né? Ok. E todos podem ter uma biblioteca pessoal? Então, é uma resposta que parece que é evidente, né? Mas assim, ó, a gente tem algumas obras que elas, como é que eu posso falar? Elas não auxiliam a pessoa. Então assim, ó, aquela pessoa que tem uns pensamentos levados à violência e deseja comprar livros que falam sobre o assunto, deve parar e refletir um pouco. Será que é interessante eu levar para casa livros que falam sobre violência, por exemplo? Então, assim, a resposta que você quer é sim, né? Todos devem ter uma biblioteca pessoal em casa. A questão é a seguinte, que tipo de livros a gente vai ter em casa, né? Essa é uma questão a se refletir. Então, aparentemente, não é algo tão complicado ter uma biblioteca pessoal. Tem livros que são mais em conta, outros são mais caros, mas as pessoas podem se organizar e começar a sua biblioteca. É lógico, tudo depende da vontade, da necessidade da pessoa, né? da intenção da pessoa. E assim, o que a pessoa quer fazer com aquele conhecimento extraído dos livros, né? É ligado à intenção mesmo. Então assim, como você falou, livros mais em conta, livros mais caros, mas dependendo do que a pessoa quer fazer com o livro, é pouco, entende? O gasto que a pessoa está fazendo com o livro, na verdade, é um investimento, né? A pessoa até pode obter livros que precise pagar em diversas vezes. Isso acontece, isso é comum, as livrarias abrem crediários, essas coisas assim. Isso é comum, a gente vê na sociedade. Agora,
intrafisicamente, a pessoa no seu micro-universo consciencial, ela tem o desejo forte, a vontade inquebrantável de se autoconhecer, de se qualificar através das leituras, ela não deve fazer muito essa medição de valores, o valor financeiro, entende? É um investimento, então o retorno é muito maior para a pessoa. O retorno é muito maior. Inclusive, eu trouxe um livro aqui, Eliane, se você me permite. Claro. Não sei se a gente colocou, ó, tá aqui, ó. Tira esse aqui para mim, ó, faz favor. Esse aqui? É. Tá. Ó, só para começar, tá? Os Segredos da Mente Milionária. É um livro que eu adorei ter lido, né? Era uma época que eu gostaria de aprender sobre dinheiro, sobre como é que pensam as pessoas que entendem bem do dinheiro. Então eu fiz o seguinte, eu quero me qualificar no sentido de ter mais dinheiro, de entender sobre a parte financeira. Eu comprei esse livro. E tem vários outros com essa mesma temática. É, também, lógico, né? Assim, esse daí é só um exemplo. Tem muitos outros assim nas bibliotecas, nas livrarias, né? Professor, e quais livros então podem compor uma biblioteca pessoal? Bom, em geral, assim, os livros que compõem uma biblioteca pessoal são os mais variados, né? Isso aí depende do gosto pessoal. Mas sempre é bom ter um dicionário, sempre é bom ter uma questão de autoconhecimento, o que eu quero extrair daqueles livros, se é realmente simplesmente uma leitura... Uma leitura que você não se instrua propriamente, assim, não se autoconheça, mas uma leitura de lazer, por exemplo. Isso pode ocorrer também. Mas é sempre bom a gente orientar a nossa leitura para que a gente componha uma biblioteca que nos forneça uma erudição. Então, assim, ó, se você está disposto a criar uma biblioteca e ler livros simplesmente pela leitura, também é positivo, entende? Quanto mais você tiver uma leitura, mais você vai entender de português, por exemplo, mais você vai aumentar o seu dicionário cerebral, você vai poder se comunicar com diversas pessoas de diferentes níveis sociais. A sua cultura geral. Cultura geral. Então, assim, os livros que devem compor uma biblioteca pessoal são vários, né? Mas, de novo, eu pontuo aquela questão de autoconhecimento. E quais livros, então, você sugeriria, por exemplo, que você que tenha ajudado mais no seu processo de autopesquisa ou que são recomendados na Conscienciologia, que ajudam nessa questão de autoconhecimento? Então, legal, olha só, essa palestra que vai ter lá na Livraria Catarinense do Continente Shopping vai falar sobre esse livro Coragem para Evoluir. Como eu estava comentando anteriormente, foi um dos primeiros livros que eu li que fizeram parte da minha biblioteca pessoal quando eu comecei a querer saber mais sobre a Conscienciologia. A partir desse livro, eu entendi dentro de mim mesmo que é necessário ter coragem para evoluir, que é necessário você ter autoenfrentamento, que é necessário você ter uma questão de desapego dos valores mais materiais, que você deve se refletir mais. Está tudo descrito nesse livro. A partir daí, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre quais livros eu tinha demanda, quais livros eram orientados para o traço que eu gostaria de reciclar. Então eu li o que é a Conscienciologia, que eu acho que eu trouxe aqui, inclusive, ó, o que é a Conscienciologia, Manual da Programação Existencial, né? Então, assim, a programação existencial é aquela programação que você tem antes de nascer. O livro que conta muito sobre o paradigma consciencial, que é os 700 experimentos. Que está aqui também. Que está aqui também, só que eu não vou pegar ali, né? Está muito pesado, né? É um tratado, né? Uhum. Mas, enfim, assim, ó, os livros que eu vou fazendo a minha biblioteca, porque eu fui formando a minha biblioteca pessoal, elas tiveram muito parte, assim, do meu dia a dia, das minhas vivências. Mas, como eu falei anteriormente, eu também não deixava de ler livros, periódicos, jornais, escutar rádio, obter outros artefatos do saber, né, para compor, então, uma biblioteca pessoal e para que eu pudesse fazer também o que a gente chama de cosmograma, que é um estudo mais apropriado sobre um determinado tema de autopesquisa nosso e que a gente se organiza de tal forma a conseguir vários artefatos que fazem parte daquele tema, para a gente aprender mais sobre aquilo. Então, assim, se eu quero saber, só um exemplo, né? Se eu quero saber mais sobre a questão de dinheiro, como eu estava falando. Bom, eu consegui um livro sobre dinheiro, eu fiz cursos sobre dinheiro, fui em palestras, entende? Conversei com pessoas. Então, nesse sentido, a gente vai construindo uma biblioteca
apropriadamente para os seus traços, mas para aumentar a sua erudição como modo geral. Agora, professor, você já desenvolveu o gosto pela leitura. E quem ainda não tem tanto interesse ou sabe que é importante, mas não tem tanta facilidade para ler e gostaria então de desenvolver esse gosto, essa facilidade para a leitura, como é que a pessoa faz? Bom, aí tem alguns pontos, né, que talvez não dê tempo para falar nesse bloco, mas assim, ó, a questão da leitura ela depende bastante da mesologia, do meio em que a pessoa vive. Então você, pai que está nos assistindo hoje, que talvez inclusive não tenha muito gosto pela leitura, olha para o seu filho e saiba que esses filhos, né, que hoje são crianças e vão crescer, eles dependem do meio em que vivem para obter o gosto pela leitura. Então, se você não tem gosto pela leitura, saiba que pelo exemplo os seus filhos vão começar a ler também. A partir daí, uma leitura aqui e outra ali, sobre o que você gosta, vai fazer com que você qualifique o seu gosto pela leitura. Uma coisa que eu tenho notado, assim, às vezes a gente está cansado, às vezes a gente já está triste, está com alguma preguiça por alguma razão, pega um livro para ler, a gente começa uma leitura, se aquele livro for envolvente, a gente começa a se envolver pela leitura e daí então esse gosto vai aumentando. Ok, professor. Estamos conversando com o professor Carlos Scopel, do IIPC Florianópolis, sobre biblioteca pessoal e no segundo bloco vamos falar um pouco sobre esse assunto e principalmente sobre a palestra que acontecerá na Livraria Catarinense na semana que vem sobre o tema Coragem para Evoluir. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, retornamos então com a programação da TV Floripa, o programa Floripa em Foco. Hoje, com a participação do professor Carlos Scopel, do IIPC Florianópolis, estamos conversando sobre o tema Biblioteca Pessoal. Você que nos assiste, gosta de ler? Tem muitos livros em casa? Está formando a sua biblioteca pessoal? Bem, estamos conversando com o professor Carlos e daqui a pouco vamos falar sobre a palestra da semana que vem na Livraria Catarinense a respeito do Coragem para Evoluir, que é um livro de um autor da Conscienciologia, o professor Luciano Vicenzi. Professor Carlos, a respeito de leitura, livros, na Conscienciologia se estimula também a questão da escrita, que as pessoas podem escrever livros, certo? Correto. Antes, Eliane, eu queria lembrar só do assunto que a gente estava conversando antes, sobre como compor uma biblioteca pessoal, como motivar o gosto pela leitura. Algo que eu lembrei nesse intervalo é o seguinte, é você criar um espaço para leitura dentro de casa. Isso faz muita diferença. Imagina aquela biblioteca que você tem, claro, assim a gente pensa em biblioteca, aqueles livros todos enfileiradinhos numa prateleira. Isso é positivo também, você tem uma certa organização com os livros, né? Agora, você organizar o teu horário de leitura também é muito importante. Não adianta você ler na hora do almoço, sabe quando a casa está bagunçada. Então, obtenha esse tipo, para iniciar um hábito de leitura, além do que a gente já conversou no bloco anterior, o local e o momento corretos para se ler também é importante. E você vai criar um campo energético, né? Um campo onde você vai se colocar à disposição da leitura, você vai se acalmar, você vai se conectar com amparadores para a sua leitura, você vai se conectar com o seu ser, o seu eu interior, assim, você vai se colocar num período de reflexão, você vai se orientar, você vai se concentrar no livro, entende? E o que seriam os amparadores que você citou agora há pouco? Já que eu citei, então, os amparadores, eles são consciências benfazejas, né, que têm a benfeitoria como objetivo principal, criam um ambiente de assistência para as pessoas assistidas, que são aquelas pessoas que têm necessidades de criar algo em sua vida, mas que também estão sendo orientadas para a assistência, uma interassistência. Ou seja, quando você está querendo assistir alguém,
você vai ser orientado, você vai ser ajudado, auxiliado por esses amparadores, que nem sempre são intrafísicos, né? Dentro da conscienciologia tem o paradigma consciencial, que a gente fala sobre a multidimensionalidade, e os amparadores, eles são também os extrafísicos, os que já não têm mais o corpo físico, mas que acompanham a nossa galgada, a nossa caminhada evolutiva, sempre nos orientando, sempre nos dando insights, sempre dando dicas de como a gente deve fazer para evoluir, né? Okay. Não são assim, só para deixar bem pontual, não são os anjos da guarda. São aquelas pessoas que quando você deseja crescer e se qualificar e se autoconhecer, eles estão ali para ajudar. Ok, muito bem. Além dessa rotina, desse espaço para leitura também, dentro da biblioteca pessoal, a respeito da escrita, né, que a Conscienciologia estimula muito que todos podem escrever. Quer falar sobre isso, professor? Lógico, é muito bom você falar sobre isso, né? A gente tem um conceito dentro da Conscienciologia que é a gestação consciencial, né? Um apelido é GESCOM, gestação consciencial. O que vem a ser a gestação consciencial? É um livro, um artigo, um relato de caso, é uma obra que seja assistencial e que você vai estar, então, escrevendo as suas próprias experiências pessoais, de acordo com uma reciclagem de um traço, de acordo com o conhecimento que você obteve através do cosmograma, como a gente falou no outro bloco, de acordo com diversas leituras, mas sempre orientando para o que a gente chama da assistência, né? Então, assim, quando você deseja contar para alguém sobre um período de tempo que você passou se auto-melhorando, se auto-qualificando, é bom você estar anotando, né? Você estar colocando quais são as bibliografias que você leu naquele período, quais são os artefatos do saber que você usufruiu. No final disso, você cria então o que a gente chama de gestação consciencial. E é o caso então desse livro que nós mostramos também no bloco anterior, O Coragem para Evoluir, do professor Luciano Vicenzi, que é professor da Conscienciologia. Isso, o professor Luciano Vicenzi, ele é um dos pioneiros aí da Conscienciologia, ele já é um professor bem tarimbado, né? E ele escreveu esse livro de acordo também com... É uma gestação consciencial, né? Ele criou esse livro através das suas próprias experiências, reciclando um traço que ele mesmo chamou no livro de covardia consciencial. Então, para reciclar esse traço, para ter coragem, para ter posicionamento, para se colocar nos diversos grupos que ele se comunicava de uma maneira mais presente, com mais força presencial, ele teve que vencer alguns trafares que a gente chama, né, os traços fardos da consciência. Aí, então, ele viu que, de acordo com as vivências dele, as experiências que ele teve que passar por causa dessa qualificação desse traço, ele acabou juntando, né, fazendo um conjunto de anotações, né, de outros livros e bibliografias, para que daí, então, ele pudesse criar essa obra, né, que faz um bem consciencial para a pessoa, mas muito mais do que isso, leva a pessoa a uma introspecção, né, uma reflexão sobre o que ela tem de covardia consciencial, né? Ele fala também de autoenfrentamentos, a pessoa está se enfrentando. Perfeitamente, né? A autoenfrentamento é o contrário do que a gente chama de autoengano, autocorrupção, né? Então, são aqueles traços que a pessoa já sabe que deveria qualificar, mas não qualifica. Ou aquelas outras questões que a pessoa já sabe que não pode fazer alguma coisa e continua fazendo, né? São coisas que não que vão atravancar a evolução da pessoa, e ela não dá bola. A pessoa simplesmente vai vivendo como a vida leva ela, como a sociedade diz na televisão, etc, etc. A partir do momento em que a pessoa tem vontade de ultrapassar as próprias deficiências conscienciais, ela precisa, então, de autoenfrentamento. E para ter autoenfrentamento não é tão simples assim, né? A pessoa, quando ela pensa assim, não, eu vou enfrentar, então, o que eu tenho de maior medo, né? Existem outras questões que vão aparecer. A própria mesologia pode atrapalhar, outras questões que ela já se envolveu durante a vida dela também pode atrapalhar para ela vencer aquele traço. Então precisa muita coragem para evoluir. E esse livro fala bastante disso, né? E
Para muitas pessoas, por exemplo, elas podem estar protelando algumas decisões importantes, estar evitando algumas situações. Nesse caso, esse livro também pode ajudar, professor? Ajuda bastante, né? Assim, a protelação de um autoenfrentamento também é uma questão bem importante a gente vê, né? Por exemplo, posso citar um exemplo? Claro, lógico, fica à vontade. Pessoas que a gente conhece que têm um problema com fumo, cigarro, ou uma outra droga, sei lá, e a pessoa adia, vou parar de fumar, mas no ano que vem. É um tipo de protelação, né? É aquela história de segunda-feira eu paro, né? E aí quando chega segunda, nada acontece, né? Uma pessoa, falando do cigarro, uma pessoa entrega um cigarro, você, não, eu só vou fumar um pouquinho, e aquilo ali, a pessoa acaba esquecendo que ela decidiu, né, autoenfrentar aquilo. Mas, falando de fumo, né, Eliane, tem muitos casos, assim, a própria química do cérebro que já fez com que aquele vício ficasse crônico, né, isso daí é uma coisa muito séria. Mas, assim, quando a pessoa está a fim de se autoenfrentar mesmo, ela faz uso aí dos autoenfrentamentos, primeiramente, porque é uma questão de ela perceber que tem aquele problema, mas também se valer da medicina, né, das outras ciências que a própria sociedade já oferece, e principalmente para largar a protelação, né? Esse é um ponto importantíssimo que você falou. Se você está muito disposto a vencer um traço, começa hoje, né? No final, trazendo conjuntos das anotações que você teve, você acaba, inclusive, escrevendo um livro, uma obra que seja assistencial para as outras pessoas. Claro. E, professor, a palestra sobre esse livro vai ser na Livraria Catarinense, quer falar mais? Isso, vai ser lá no Continente Shopping, né, a partir das 20 horas. Inclusive, é importante frisar aqui que a gente tem palestras sobre a conscienciologia todas as últimas quintas-feiras de todo mês na Livraria Catarinense do Continente Shopping. A professora Adriana Poma vai falar bastante sobre esse livro, né? São 2 horas de palestra e vai falar sobre todos esses pontos e mais aprofundados. Inclusive, você que está interessado, você pode fazer perguntas para a palestrante que vai contribuir ali com outras pessoas e consigo próprio, né? Então, é na quinta-feira que vem, dia 25 de abril, às 20 horas, no Continente Shopping, que fica em São José. É um shopping novo que tem no município de São José, ao lado de Florianópolis. Professor, e também em Florianópolis mesmo, a palestra do IIPC dessa semana. Toda sexta-feira tem uma palestra. Isso, todas as sextas-feiras a gente tem uma palestra na Avenida Rio Branco, número 354, né, no ático, no andar ático, é o último andar, às 19h30. Essa sexta-feira agora, a palestra, é sobre as influências das emoções das emoções no cotidiano, né? É uma palestra que fala sobre experiências pessoais do palestrante, mas fala principalmente como é que a gente faz para que a gente não se influencie muito pelas emoções, leve mais para a questão da racionalidade, da ponderabilidade, da paciência, que são atributos de um corpo consciencial que a gente chama de mental soma. Que você lendo, que você criando uma gestação consciencial, você qualifica esse corpo consciencial que é o mental soma. Ok. Professor, eu quero agradecer a sua participação. Agora, antes, tínhamos falado no intervalo sobre esse livro, Sempre é Tempo. Queres comentar? Eu quero. Olha só, pessoal, veja que interessante. Esse Sempre é Tempo, ele foi escrito pela Dalva Moren. É uma pessoa, é uma senhora que já conta com muitos anos de vida, né? Mais de 80 anos. Mais de 80 anos de vida, e ela também teve uma vontade, uma necessidade de reciclar alguns traços conscienciais dela, e ela passou um longo período, uma longa data, fazendo essas reciclagens, né? E depois ela acabou escrevendo esse livro Sempre é Tempo. Então, é por aí a dica, né? A gente pensa que não dá para escrever, que a gente vai protelando a nossa escrita, mas na realidade, a própria leitura, como ela está disponível para todos, a própria escrita também vai estar. Então, sempre é tempo para ler e para escrever? Perfeitamente, boa dica. Ok. E lembrando, que todas as quartas-feiras nós estamos aqui na TV Floripa, falando sobre temas relacionados à projeção da consciência, ao autoconhecimento e a vários assuntos relacionados com os próprios professores do IIPC Florianópolis. Você é nosso convidado. Até a próxima quarta.
IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.